Olá, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma lição introdutória à ética. Conforme antecipado, hoje faremos uma videoaula sobre roboética. A roboética é um subdomínio da ética aplicada com desenvolvimentos bastante recentes. Ela se tornou possível dados certos desenvolvimentos científicos, matemáticos, de inteligência artificial, das engenharias tecnológicos, por exemplo, da robótica, que caminha rapidamente na direção de construir agentes artificiais. Bem, então o importante aqui é termos presente que na história da ética em geral, quase sempre só se pressupôs a existência de agentes naturais, por exemplo, humanos, nós, indivíduos, adultos, autônomos, né, com capacidade de deliberar, de escolher, de estabelecer padrões normativos e agir de acordo ou não. Como nós vimos nas últimas 3 videoaulas, a comunidade moral precisa ser agora ampliada porque nós já podemos reconhecer que outros agentes naturais, por exemplo, primatas, bonobos, chimpanzés, etc., têm, segundo cientistas, capacidade de fazer pactos políticos. Então, de alguma maneira, mesmo que seja de forma um pouco mais rudimentar, eles têm sim capacidade de agência que pressupõem liberdade de escolha. Ora, se esse é o caso, eles também precisam ser reconhecidos como tendo direitos e até, eventualmente, certos tipos de obrigação. Bem, agora temos que nos perguntar o que aconteceria se nós pensássemos a comunidade moral como incorporando também agentes artificiais, quer dizer, robôs, humanoides ou não, que tivessem a capacidade de escolher cursos de ação, fazer o que são ordenados que se faça ou agir livremente, escolhendo um outro curso de ação. Isso, claro, então, produz, uma série de questionamentos sobre quais são as melhores maneiras, as formas adequadas de nós nos relacionarmos com agentes artificiais nessa comunidade moral. Esses agentes, eles de alguma maneira já estão sendo construídos. Então, por exemplo, todos vocês, todas já devem ter visto no noticiário a construção e o teste de certos automóveis que são completamente automatizados, quer dizer, prescindem de um motorista humano. Muitos questionamentos éticos surgem, por exemplo, quando nós imaginamos que eles estão nas nossas vias, nas nossas ruas, nas nossas estradas. Esse tipo de veículo já é usado de alguma maneira, por exemplo, em aeroportos, para transportar passageiros de uma ala a outra. Mas isso se faz em trilhos, de forma completamente automatizada, tanto no sentido espacial, quer dizer, fazem sempre o mesmo caminho de ida e volta, e também no sentido temporal, sempre cronometrada a saída e a chegada, e há uma certa exatidão nisso que é puramente, no final das contas, mecânico. Mas nós estamos falando aqui não desse tipo de veículo, mas de carros em vias públicas, que então se diz que para evitar a série de acidentes que ocorrem quando nós temos motoristas humanos que falham e que causam esses acidentes, e a promessa aqui então é de minimizar esses acidentes e o número de mortes. O que aconteceria então se nós temos essas máquinas, esses robôs, esses carros, diante de certas eventualidades? Então, por exemplo, o veículo está programado para fazer a ligação de um bairro a outro e tal, e no caminho, na via, de repente uma criança corre, passa pela frente para apanhar uma bola, e se a máquina, se o robô, se esse veículo não desviar, por exemplo, ele acabará atropelando essa criança. O que deve ser feito? Bem,
muitos sustentam que se os passageiros serão gravemente feridos, eventualmente alguns virão até a óbito, né? Eventualmente esse veículo não deveria mudar a sua trajetória. Enfim, por quê? Porque desde um ponto de vista utilitarista, por exemplo, nós salvaríamos o maior número de vidas fazendo com que o veículo, né, seguisse o seu algoritmo inicialmente programado. Agora, muitos pensam que a vida dessa criança é valiosa e que tudo deveria ser feito para se evitar que ela fosse atropelada, viesse a óbito, etc., mesmo que causasse algum sofrimento aos passageiros, ou houvesse, digamos, algum tipo de perda patrimonial em termos de acidentes desse veículo, né? Então, essa questão ela é muito discutida hoje pelas empresas que estão procurando construir esses veículos com a promessa aí de eliminar, né, os acidentes de trânsito. E claro, também, caso haja algum imprevisto, uma outra questão ética é quem deve responder pelo tipo de reação, de resposta que esses veículos vão dar, né? Por exemplo, quem programou o algoritmo, quem construiu o automóvel, quem autorizou, etc. Então essas são questões da roboética, né? Não são totalmente novas, porque muitas delas, por exemplo, a primeira que eu mencionei, lembra o problema de Trolley, né, que nós trabalhamos lá nas primeiras videoaulas e que de vez em quando nós tocamos para discutir questões de ética normativa, né? Bom, claro, tudo isso também depende de uma resposta, num certo sentido, a partir de uma teoria normativa, se é que há uma resposta certa para essas situações, né? Bom, claro, essa não é a única questão, né? Essa não é nova, mas as questões que são novas, por exemplo, são quem deveria ser responsabilizado em caso, digamos, de um acidente causado por um automóvel desse, né? O programador dos algoritmos, o construtor do veículo, os donos da empresa, os acionistas, né? O governo, enfim, há uma série de questões novas, diferentes aí, relacionadas com o domínio da roboética. Outros problemas similares dizem, por exemplo, ao uso de robôs matadores, que podem ser máquinas colocadas, por exemplo, ao longo da fronteira de um país, que disparam sempre que detectam imigrantes ilegais, ou, por exemplo, hoje, né, já é bastante comum o uso de drones em certos conflitos armados, em certas guerras, etc. Quer dizer, caso um drone mate pessoas civis, né, quem é que deve ser responsabilizado? Quem construiu o algoritmo? Quem construiu e vendeu, né, para o governo um drone, o próprio governo, enfim, são questões interessantes, novas, que são construídas a partir dos desafios do desenvolvimento da robótica e dos problemas éticos que ela traz. Bem, para a gente tentar começar a discutir essas questões, talvez um bom ponto de partida seja lembrar aqui das famosas 3 leis de Asimov. Vocês podem ler o livro, claro, do Asimov, aqui já tem um certo número de anos, mas podem também ver o filme Eu, Robô, que é um filme muito interessante, onde essas leis são apresentadas e discutidas. Bem, elas são as seguintes. Primeira, um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano seja ferido. Então, claro que o bem-estar humano está acima de tudo, né? E os robôs têm uma função bastante instrumental para garantir esses incrementos no bem-estar das pessoas. A segunda lei diz que um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por pessoas qualificadas, a menos que tais ordens violem a primeira lei. Então, claro que nós temos que ter presente que muitas pessoas podem tentar fazer usos indevidos, né, em algum sentido, né, dos robôs, fazendo-os comprometer a primeira lei, né? Então, em geral,
Sim, os robôs devem seguir normas, segundo essa lei, mas não contra a primeira lei. Finalmente, um robô deve proteger a sua própria existência, a menos que violem a primeira e a segunda lei. Bem, aqui temos claro também que, enfim, os robôs têm um certo valor, sim, mas é instrumental, porque se for necessário comprometer a sua própria existência para salvar e incrementar o bem-estar humano, evitar que uma grande população seja ferida, por exemplo, é isso que deve ser feito. Muitos discutem se essas 3 leis são suficientes. Muitos já também acrescentaram uma 4ª lei ou outras. Mas aqui a reflexão ética interessante é se os robôs, eventualmente, são desenvolvidos como agentes artificiais e não meras máquinas, se essas 3 leis elas não submetem os robôs a uma espécie de escravidão. Quer dizer, se nega a eles a liberdade de escolher servir ou não os seres humanos, por exemplo. Então, muitos discutem se elas são necessárias, aparentemente sim, quais outras seriam necessárias, mas também se elas são suficientes e se nós não deveríamos pensar num tipo de programação que reconhecesse o valor dos agentes artificiais como pessoas. Então, para vislumbrar um pouquinho essa possibilidade, que não está muito distante no futuro, porque talvez como vocês também já tenham visto, essa imagem que está projetada aí é de uma robô, da Sofia, que tem, por exemplo, em alguns países, em especial na Arábia Saudita, ela teve os seus direitos civis reconhecidos. Então ela tem que ser considerada lá uma cidadã. Bem, ela tem dado muitas entrevistas, tem dado respostas interessantes a certas perguntas, mais ou menos originais, o que mostra uma certa capacidade criativa também. Então, no final das contas, ela está no caminho, se é que já não é, porque há várias versões, talvez as mais recentes, têm que ser reconhecidas como sendo respostas, por exemplo, ou ações de uma agente. Então a questão que fica, e que eu comecei essa videoaula, é o que acontece se nós alargamos a comunidade moral e incluímos robôs. Eventualmente aqui nós temos que refrasear, temos que redefinir o que significam direitos. Então eu gostaria de propor que a gente não deveria mais falar de direitos humanos ou direitos animais, mas pensasse em direitos intrínsecos à pessoalidade, quer dizer, direitos que são constitutivos da pessoa com a pessoa. Que direitos seriam esses? Então vejam aqui, a gente poderia ter um primeiro grupo de direitos, por exemplo, um direito a uma existência segura. No caso de agentes naturais, nós humanos, nós poderíamos falar de um direito à vida, ou animais não humanos também, então um direito à vida. Mas no caso dos robôs, opa, tem um errinho ali, só um acento. No caso dos robôs, não faria muito sentido afirmarmos que eles têm direito à vida, exceto em circunstâncias de ficção científica, como no filme O Homem Bicentenário, quando um robô quer se tornar humano. E lá a gente sabe, isso significa se tornar mortal. Bem, mas robôs como máquinas, talvez não sencientes, poderiam ter sim um direito a não ser destruído, por exemplo. Então, esse direito seria parte daquilo que a gente chama de direito a uma existência segura. Por quê? Porque, enfim, esse é um direito básico, fundamental da pessoa enquanto pessoa. Assim como igualdades básicas, equidade, liberdades positivas e civis e tal. Eu não vou ficar detalhando esses direitos, vocês podem voltar lá por exemplo, a videoaula sobre o respeito, a ética do respeito universal, onde uma série de direitos foram apresentados e discutidos. Aqui o importante é a gente pensar que, para além do que significa ter um direito, que é um problema metaético, nós temos que repensar quais seriam os direitos nessa nova comunidade moral ampliada. Então, para dar mais um exemplo,
sei lá, em relação a animais, por exemplo, faria sentido pensar que há um direito à alimentação, por exemplo, mas robôs teriam que ter um outro tipo de direito, por exemplo, direito a uma fonte de energia que garantisse a sua existência segura e assim por diante. Bem, como o tema é bastante recente e tal, essas questões estão sendo discutidas e não é objetivo aqui esgotar o tema, mas apresentar alguns problemas. Para encerrar, enfim, essa videoaula, eu gostaria de fazer um outro tipo de reflexão, problematizando o modo como nós hoje vamos construir esses robôs. Né? Porque nós estamos no processo de produzir esses agentes artificiais, eles não são exatamente ainda reconhecidos como tal, exceto talvez em poucos lugares, né? Mas num futuro não muito distante nós conviveremos, né, com esses agentes, e aqui a ideia seria construir uma comunidade onde a coexistência pacífica e a cooperação fosse a nossa meta política, né, que incrementasse aí um bem comum. Então a questão é a inteligência artificial, né, o que ela pressupõe em termos valorativos quando nós buscamos construir esses robôs, esses agentes artificiais. Quer dizer, como programar de uma forma ética os algoritmos que guiam os robôs. Que tipo de robô, enfim, nós deveríamos de fato construir e quais são os tipos de robôs que a gente não deveria trazer à existência, né? Deveria banir aí desde já a sua construção. Pense então nesse sentido em relação, por exemplo, às possibilidades de construção de robôs cuidadores. Em certos países, eles já existem. Vocês estão vendo aí uma foto de um robô que acompanha. Né? No Japão, onde tem uma população idosa bastante grande, né? Se constrói uma série de robôs que têm diferentes funções, desde companhia, por exemplo, até serem robôs cuidadores, quer dizer, que alertam as pessoas mais idosas sobre o horário da medicação, eventualmente fazem certos testes, né? E principalmente se a pessoa passa mal, elas automaticamente chamam a ambulância. Né? Então esses seriam robôs cuidadores. Ainda assim, cabe a questão, por exemplo, para a gente agora conectar a videoaula de hoje com os temas de bioética, se nós deveríamos construir um robô, talvez com feição humanoide ou não, né? Como sendo um robô cuidador mais paternalista, por exemplo, que mesmo quando o paciente ou a paciente se nega, né, ou a pessoa sendo cuidada se nega a tomar a medicação de uma forma um tanto quanto, digamos, incisiva e paternalista, obrigasse o paciente a tomar, ou um cuidador mais sensível às respostas da pessoa que está sendo cuidada. Quer dizer, se a pessoa tem determinadas necessidades no momento ou certas dificuldades, o robô não imporia um curso de ação pré-programado, né, necessariamente, mas estaria aberta aí a uma interação mais interessante, né, com aquele indivíduo, aquela indivíduo que está sendo cuidado. Quer dizer, nós poderíamos muito bem imaginar robôs cuidadores mais paternalistas e robôs cuidadores que respeitassem mais a autonomia dos pacientes. Né? Então imagine que a gente tivesse uma máquina e a gente pudesse programá-la para criar robôs cuidadores. Como essa máquina deveria ser criada? Né? Que tipo de algoritmo devia ser, enfim, usado para a produção de robôs? Robôs cuidadores paternalistas ou que respeitassem a autonomia. Que novamente a gente vê que várias questões da ética aplicada, elas se interconectam, né? E um subdomínio, enfim, está presente em outros. Junto com esse tipo de reflexão, então, vem aí a questão de se nós podemos ou não produzir robôs matadores. Quer dizer, seriam a princípio robôs criados para segurança, né, de fronteiras
ou com função, digamos, de polícia, ou de segurança em geral, mas que eventualmente poderiam se tornar, digamos, sendo, né, agentes artificiais autônomos e se voltar aí contra até a possibilidade da existência humana nesse planeta, né? Quer dizer, não precisa assistir muitos filmes de Hollywood para a gente sempre contemplar essa possibilidade, né? Da criação de robôs matadores que põem em risco a existência humana. Então, a inteligência artificial, muitos dizem, né? Stephen Hawking fez esse alerta, né? Pode sim pôr em risco a existência humana. Então, não seria muito prudente, muito sábio da nossa parte construirmos esses robôs. Então, aqui, para decidir, obviamente, nós temos que pensar nas finalidades éticas da construção de robôs cuidadores ou matadores, né? Como decidir isso? Essa é talvez uma das questões mais atuais e proeminentes que nós temos, exatamente porque, assim como a gente viu em relação às mudanças climáticas, a inteligência artificial está sim, né, sendo considerada hoje uma ameaça à existência da espécie Homo sapiens nesse planeta. Bem, eu vou então sugerir agora que a gente pense no seguinte ponto. Talvez as questões da ética aplicada, bioéticas, ecoéticas, roboéticas, até agora tenham sido pensadas a partir de diferentes modelos normativos, sejam consequencialistas, deontológicos e tal, né? E que, para que isso não signifique o reconhecimento do relativismo metaético, seria importante nós pensarmos na possibilidade de construção de uma teoria que mostre a congruência dessas diferentes abordagens éticas. Porque assim nós conseguiríamos responder questões como, por exemplo, essa, né? Que tipo de robô cuidador nós deveríamos construir? Então eu vou anunciar agora que na próxima videoaula eu farei uma revisão das videoaulas sobre ética aplicada e na seguinte eu vou começar a tratar da construção do que a gente pode chamar de teoria normativa tríplice, quer dizer, uma teoria unificada que procure superar então certas divergências teóricas na ética e que assim então poderiam nos auxiliar eventualmente na resolução de questões práticas pontuais como algumas das que a gente levantou hoje sobre roboética. Então, por enquanto, fico por aqui. Convido vocês a assistirem a próxima videoaula, que fará uma revisão dos principais tópicos da ética aplicada. Até lá!